É isso aí, galera. Mais um episódio. Eu não vou falar o número mais, porque eu tô me perdendo aí. Já estamos no episódio 1000 e alguma coisa. Tô brincando. Mas alguns episódios já aí. Hoje aí com o Gabriel. Gabriel tem um nome artístico, Gabriel... Na verdade, assim, o meu nome é Gabriel Rudá Brown Júnior. Rudá. Todo mundo me chama de Rudá. E eu até gosto muito de ser chamado de Rudá. Eu sempre me apresento, não, eu sou o Rudá. Eu gosto bastante de ser chamado mesmo por Rudá, assim. Mas também tem a galera que me chama de Gabriel, faz parte. Show de bola. Então esse episódio aí é uma honra estar aí com o Rudá no nosso podcast, nosso primeiro podcast dele aí, que ele tá dando entrevista. E como a gente estava brincando aqui antes, aqui em off, aqui, eu acredito que ele vai ser um expoente na política aí em breve, aí, se ele seguir esse caminho. Então, a hora que ele estiver lá no gabinete do governo do estado, lá ele não vai negar nós, a gente poder entrar lá e gravar um conteúdo com ele. Tchê, seja bem-vindo mais uma vez, então. Um prazer mesmo. Pouco a gente conversou aqui em off, aqui, já achei fantástico aí teu posicionamento, tuas ideias, acho de verdade mesmo, assim, ainda mais se tu colocar a idade, né, 17 anos, e com essa ideia toda já... Não só a ideia, mas já vivendo isso, né? E a gente te conheceu através das redes sociais, que tu tá fazendo um trabalho aí no Instagram, né? De certa forma, informativo, vamos dizer assim, jornalístico. Também, bastante informação, sempre é muito importante, né? E eu também queria agradecer de coração pela oportunidade, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui participando hoje do meu primeiro podcast. Então, novamente, gostaria de agradecer ao Droidcast pelo convite de participar aqui no dia de hoje. Valeu, cara. Tchê, e essas redes sociais aí, cara, onde é que veio essa ideia, assim, tu já tinha tua rede social particular que tu usava e tu transformou nessa questão meio jornalística, assim, informativa, ou não, tu criou já projetando isso, assim, do que rola hoje, assim? Bom, na verdade, a minha conta no Instagram, se a gente for pegar, assim, um ano atrás, eu tinha 120 seguidores, né? Hoje eu já tô com 1.500, um número bastante expressivo, assim. Nossa, eu cresci bastante nesse último ano aí. E, na verdade, eu sempre havia usado o Instagram como uma coisa pessoal, assim. Nunca tinha pensado mesmo, nunca tinha feito nada relacionado a jornalismo. Mas, às vezes, eu colocava algumas questões de opinião pessoal minhas ali nos stories, sempre... envolvia bastante questões políticas, porque eu gosto muito dessa parada, assim, de política, de informação, mas eu, em si, há um tempo atrás, eu somente usava, única e exclusivamente, para questão pessoal mesmo. Tipo, hoje, assim, vinha uma coisa ali, tu botava ali, assim, sim, não era uma coisa planejada, vamos dizer assim. Ou uma foto ali em mim, assim, beleza, colocava. Mas hoje eu já uso para outras coisas, seja para ideias para o município, seja para divulgar questões que eu sou contra, que eu discordo, questões de opinião. Então, e é claro, notícia, né? Notícia, por exemplo, o bairro está sem água, vou lá, notifico. Às vezes as pessoas me chamam também. Tanto que há algum tempo atrás tinha uma caixa d'água vazando lá no meu bairro, o pessoal me disse, não, vem aqui, grava um vídeo porque está vazando, porque a gente está sem água não sei quanto tempo. Daí eu ia lá, gravava, e isso para mim é muito gratificante, né? Sim. Ver que a população também já está enxergando, já está confiando. Legal. E, nossa, eu me sinto muito honrado, sabe? Às vezes eu fico emocionado até quando eu falo, porque a minha cidade para mim é tudo, né? Praticamente vivi a minha vida inteira em Estância Velha. Legal. Então é impossível não ter criado um afeto, não ter criado um carinho muito grande. Já pegando uma contrapartida agora da galera, então deve ser, né? Porque tipo, o pessoal já está te procurando já. Sim, não, com certeza. Que legal. Isso me deixa muito feliz mesmo. E foi tudo assim, vamos dizer assim, orgânico, assim, foi acontecendo assim, por exemplo, tu postou, tu falou, tem uma ideia, surgiu por exemplo, um problema ali na cidade, tu postou, foi indo, ou tu tem assim, digamos assim, um apadrinhamento, assim, tipo assim, uma ajuda, assim, de alguma coisa política junto assim, contigo, assim, tipo, tem um amigo meu, não, foi tudo assim, pelo que a gente conversou em off, eu acredito que foi tudo meio orgânico, assim. Sim. É um interesse teu, assim, exatamente. Por natureza tua, assim. Eu sempre tive muito interesse na questão política. Eu gosto muito, desde muito jovem, desde 7, 8 aninhos, já era ligado, já gostava, já curtia essa parada da política. Legal. E meu pai também me ensinou muito sobre política, uma pessoa muito experiente, e eu considero muito importante a gente dialogar, a gente aprender. A gente pode aprender com todo mundo. A vida a gente tem sempre a aprender.
né? A vida é uma caixinha de surpresas e a gente tem que aprender com o que vem, né? O que vai surgir. Verdade, cara, isso é verdade. Mas tem pessoas em instância que eu considero muito, que são pessoas que eu me dou muito bem, como, por exemplo, um grande amigo meu, atualmente está como vereador em instância, que é o Décio Hansen, que é uma pessoa que me apresentou muita gente, que me ensinou também muita coisa. O próprio Antônio, que foi um dos vereadores mais votados, na verdade foi o vereador mais votado deste pleito de 2024. Então é uma pessoa que eu tenho muita consideração, acho uma pessoa bastante engraçada, divertida. Legal. Também o seu Otávio Luft, também é uma pessoa que também me apresentou bastante gente, né? E também me ajudou a inserir nesse meio. E, eu só tenho a dizer a todas essas pessoas, muita gratidão mesmo, de verdade. E cara, assim, eu sou curioso, assim, de onde é que vem, assim, tipo assim, por exemplo, começou a rolar isso aí, assim, desses caras, assim, hoje em dia, ser amigos teus, como tu falou. E eles vieram, assim, porque, por coincidência, vocês já viviam, assim, por exemplo, por ter algum contato, às vezes familiar, alguma coisa do tipo, ou foi através já desse teu trabalho que eles, esse cara aí é um cara que é interessante, que vieram atrás de ti, como é que foi esse contato, como é que foi cruzando o caminho de vocês, assim? Uma ótima pergunta. Eu sempre tive muito interesse na política, né? Sempre acompanhei muito bem essas coisas, assim, dentro do mundo político. E eu começava a me interessar pela sessão na Câmara. Eu, às vezes, assistia sessões por vídeo, né? Porque fica gravado no Facebook das sessões ordinárias de Estância Velha, na Câmara, fica gravado no Facebook. Daí eu disse, não, uma hora eu quero lá na Câmara. E daí foi lá que eu conheci vários vereadores, né? Vários vereadores que também me ajudaram, que conversaram. Todos foram muito simpáticos comigo, diga-se de passagem. Que legal. Eu, particularmente, no pleito de 2021 a 2024, eu não conheci nenhuma pessoa na Câmara de Vereadores de Estância que seja mal intencionada, sabe? São pessoas de bem que estão ali trabalhando em prol de uma comunidade, que estão, de fato, que se preocupam com a cidade. É claro, às vezes erram, tomam uma decisão que, às vezes, na minha visão, pode não ser a mais certa de todas, mas são pessoas que eu vejo que se preocupam mesmo com a comunidade. Sim. Né? Que não estão ali para sacanear ninguém. São pessoas de bem. Legal, isso aí, bem surpreendente, sim, eu vi, assim, não que eu imaginava que era diferente, mas que legal, assim, de ter uma como é que diz, uma resposta, né? Resposta, assim, ter uma notícia, vamos dizer assim, positiva lá de dentro, né? Porque poderia tu vir aqui e dizer, na verdade, fui ver lá, é horrível, a coisa, bom que não é, né? Sempre tem algumas situações que a gente se decepciona um pouco, algumas pessoas, é claro, sempre tem aquela que estraga ali, mas em geral são bacana, pessoas de bem. Ambiente, sim. É um ambiente agradável, assim. Que legal. Cara, e já dentro dessa questão aí de política, né, assim, específica, você está falando da Câmara dos Vereadores, a política é um negócio que tu estava conversando aqui já em off, tu falou que tu sempre gostou, né? Tu gosta bastante de política, né? Sempre gostei. E, cara, que massa. E, então, a tua ideia, assim, a princípio, assim, vamos dizer, mesmo que esteja em aberto, assim, já é arrumar mesmo pro lado da política, assim, vamos dizer assim, tipo, concorrer, daqui um pouco a vereadora, alguma coisa assim? O que eu sempre digo, assim, o futuro a Deus pertence. Mas eu nunca descarto nada, né? Eu nunca descarto futuramente concorrer, assim. No momento, eu fico na dúvida, porque, que nem eu digo, vou estar estudando daqui a 4 anos, vou estar trabalhando bastante ocupado, então é possível que eu não venha concorrer nos próximos anos, né? E quem sabe no futuro, que nem eu digo, o futuro a Deus pertence, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, que seja, ou da situação que vai estar, mas eu nunca descarto nada, nunca descarto as oportunidades, as possibilidades, né? Porque 4 anos é muito tempo, né? Verdade. Muita coisa pode acontecer nesse meio tempo aí. Verdade. Cara, bem observado. E, cara, essa questão aí na verdade, voltando um pouco aí nas redes sociais, que vai estar ligado, querendo andar na tua vida sempre. E se tu enveredar para esse caminho político de concorrer, cada vez mais, né? Cara, já acontece contigo essa questão de enfrentar alguma coisa relacionada, tipo assim, aos haters, alguma coisa, já enfrentou, já teve que lidar com essa parada aí? Bastante. É mesmo? Sim. Às vezes, eu cito alguns tópicos dos quais eu discordo, seja da atual administração, de administrações passadas eu já fazia. Inclusive, eu tinha um jornalzinho, que eu até esqueci de trazer, um jornal do dia 2 de dezembro de 2017.
Foi lançado num sábado. E eu gravei, a gente fez uma reportagem na Praça do Hollywood, na Praça Walter Jacob Bauerman, Estância Velha. Sim. Tava numa situação bem complicada mesmo, assim. Os equipamentos enferrujados, tudo destruído, perigoso para criança, para idoso, para adulto, todo mundo corria risco ali. Daí a gente fez a reportagem, eu tinha na época 9 anos de idade, 9 ou 10 anos. Que doideira. Uma semana depois, a gestão já estava lá, o pessoal da prefeitura já estava lá, pintando, ajeitando, consertando. E daí eu pensei, mas por que a população não se mobiliza mais, não exige mais, não cobra mais, não vai para cima, chama a imprensa? Às vezes é necessário ter uma pressão, sabe? Às vezes é necessário as pessoas reivindicarem mais os direitos. E isso é uma coisa que me deixou contente na época, que eu reivindiquei, foi lá um pedido de providência, que inclusive eu parabenizo a administração passada da época, porque eles foram lá e consertaram, né? Eles podiam simplesmente não ter consertado, mas pelo menos eles viram o erro, eles foram lá e consertaram. E isso é muito importante, é uma questão de honra também, é uma questão bastante interessante. Vai lá, consertou, viu a crítica construtiva, viu que estava errado mesmo, vai lá e conserta. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Doideira. Cara, muito bacana isso. E eu vejo, assim, que tu tem uma visão bem aberta, assim, né? Tu tem um certo conhecimento, vamos dizer assim, com a gestão atual e a gestão concorrente, que foi a anterior, que não são do mesmo partido, vamos dizer assim. E tu consegue caminhar nesse meio, assim, sem odiar um lado, vamos dizer assim, né? Acho que isso, mais do que nunca, é bacana agora, isso aí, né? Não, que nem eu digo assim, eu me considero uma pessoa aberta a dialogar com todo mundo, com todos os lados. É muito importante a gente conseguir dialogar, a gente conseguir conversar, sem ódio, sem rancor. E quanto a isso, nessa última eleição, eu apoiei uma outra candidata que não foi a atual administração. Eu tinha algumas coisas que eu discordava, alguns tópicos que eu discordava muito, que estavam sendo realizados no município. Mas que nem eu digo assim, de tudo dá para tirar coisas positivas, né? Muitas ruas foram pavimentadas, muita coisa boa foi feita também, não só coisa ruim. Então é importante a gente também reconhecer quando tem avanço na cidade. E houveram em alguns pontos avanços positivos em Estância Velha com a atual administração. O que eu sempre considerei uma questão que me desagradou foi em específico sobre a educação. Porque eu acho que a única forma futura da gente reduzir a desigualdade no nosso Brasil, futuramente no nosso planeta, é investindo fundos na educação. É conseguir trabalhar bem a questão educacional, valorizando as pessoas que trabalham na profissão docente, porque a gente às vezes nem imagina o que essas pessoas passam, né? Ensinando o filho das pessoas, enfim, passam por situações no cotidiano. E infelizmente eu vi que em Estância Velha, eu observei que não houve a devida valorização desses profissionais. Mas isso é uma coisa que eu discordo veementemente. Mas... Sim. Cara, e dentro dessa questão, até tu puxando a questão da educação aí, cara, não sei se você tá com o microfone aí, se tu vai conseguir comentar aí, pra te incluindo na conversa. Cara, eu acho muito chata a escola. Não sei se é uma bobagem que eu tô falando, uma hora eu quero até que alguém... Tem um livro, cara, chamado Mais Perto que o Diabo. Mais perto que o quê? Mais Perto que o Diabo. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. E aí, por exemplo, o livro é de 1930, 1940, por exemplo. Nessa época, então não tenho certeza. Ele começa a falar do colégio, como o colégio era precário, antigo, não sei o quê. Só que isso em 1940. O cara já era um crítico. Ele estava falando do estilo de estudo que nós tínhamos, naquela época, é o mesmo atual nosso hoje. Cara, parece um modelo... Ele estava falando que era ultrapassado mais de 100 anos quase. 80 anos atrás. Porque, tipo, parece um negócio pra galera trabalhar na indústria ali, tá ligado? Tipo assim, ó, 4 horas... cara, até pra ir no banheiro, às vezes tem professor que não deixa tu ir, tá ligado? Cara, o que é isso, tá ligado? Tipo, super chato, sentadinho, tá com uma sirene, tem que levantar. Cara, tipo... Hoje em dia, até 2024, tinha que ser, sei lá, eu de verdade não tenho palpites muito que seria, mas tipo uma coisa dinâmica,
trocar ideia, vamos... Porque eu me lembro de escola mais a parte de feira, as partes que me marcou. Cara, muita feira, muito projeto, muito, né? Uma revolução mesmo na educação pra galera querer evoluir, né? Uma prova viva, assim, tipo, cara, eu quando no colégio, eu odiava a leitura. Nossa, eu odiava. Eu ouvia Machado de Assis, eu já tava com um treco no coração. Tinha que fazer coisa, eu não sei como é que é a questão de ler pra isso. E hoje, cara, hoje eu curto muito mais tempo ler as coisas. Eu comecei a ler as coisas que me interessavam realmente. E hoje, depois que eu comecei bastante a ler, eu não acho chato Machado de Assis, assim. Mas tu chegou nele de outra forma do que te apresentaram, de outra forma. Não me obrigando a ler uma coisa que eu não queria. A leitura obrigatória, na minha visão, ela não traz, assim, grandes avanços educacionais. Pelo contrário, às vezes faz as pessoas pegarem um pouco de ranço da leitura. Né? Tu tá obrigando a pessoa a fazer uma leitura que às vezes não é do interesse dela. Então, na educação, em geral, no Brasil, aprende-se muitas coisas que não vão ser utilizadas nunca na nossa vida, entendeu? Seja em português, matemática, química, que seja qualquer matéria, física, enfim. Mas é muito importante a gente ter um conhecimento geral de tudo. A gente ter um conhecimento básico, seja de diversas áreas da humanidade. A gente tem que ter um conhecimento bom sobre várias questões, assim, vários âmbitos. Para expandir a mente, né? Claro, expandir a mente. Então é interessante também a gente ter essas matérias todas, entendeu? Pra gente saber um pouco de cada coisa. Mas tem muitas coisas que eu acho que deveriam ser ensinadas também e que não são, e ao invés disso são ensinadas coisas que não vão agregar muito na vida das pessoas. Isso por exemplo, tu tem essa afinidade e gosta de política, por exemplo. Vamos pegar o teu exemplo. Cara, tu imagina que legal se na tua escola tivesse algumas rodas de debate político ou sei lá, uma falsa eleição, que eles vão fazer uma campanha, vai ter uma urninha, elas vão votar. Imagina que engajamento que ia ter com os alunos, que é do interesse. Uma coisa que uma ideia que eu sempre acho correta, o colégio ter, era princípios políticos que a gente tinha que entender, a gestão emocional e gestão financeira. Esses três pilares, sim, tinha que ser fundamental no colégio. E eu não tenho isso. Tu sai do colégio sem saber fazer um arroz? Isso não é importante. Claro, é mais importante que muita coisa, cara. Tu sai do colégio, é que nem tu sai da autoescola, a gente já comentou sobre isso aqui, eu acho, né? Tu sai da autoescola sem saber trocar um pneu. Exatamente. Tá ligado? Que doideira. Que doideira, cara. Primeiros socorros, eu acho isso uma coisa fundamental. Entendeu? Sobrevivência num caso de incêndio? Exatamente. Em caso de incêndio, tem muita gente que se forma no ensino médio, às vezes até ensino superior, faculdade, e se tu perguntar o que é uma manobra de Heimlich, não vai saber o que é. Nem sei se eu pronunciei certo também, que eu também não tenho muito conhecimento sobre o tópico. Eu como não sei o que é. É uma manobra para quando a pessoa tá se engasgando, né? Aqui, né? Enfim, diversas coisas também, quando a pessoa está se afogando, as pessoas não sabem como salvar, sabem muito pouco sobre primeiros socorros, que é uma coisa que deveria ter uma ênfase maior. Não, eu sou um que, você tá pegando fogo de noite, a gente não conseguiu ver faz o que tem que fazer. Nem eu também não. Eu tenho uma esperança de só apertar e segurar. Não sei se tem alguma coisa... Se eu não me engano, tem que puxar uma trava, né, pra depois... Ou jogar um pano, que é o melhor possível, se puder cobrir. Jogar o pano. É o que mais apaga. Cara, mas é doideira? Agora eu fiquei viajando nessa questão da política ali. Tu imagina na tua escola, tu tá no ensino médio, né? Sim, isso. Tu imagina que legal que se tivesse uma falsa eleição lá dentro. E tu imagina, cara, um pouquinho tu que tem essa ascensão à política e tal, assim, tem assim, gosta da política, tu imagina, tu achou, isso aqui aqui na escola eu vou arrebentar. E chega na hora de tu perder a eleição, aí tu vai ver os erros, por que tu perdeu, aquilo ali vai te dar uma lição que tu vai, quando tu realmente for concorrer. Então, por que não ter uma parada assim, né? Em algumas escolas, inclusive na minha, tem o chamado Grêmio Estudantil. Mas também seria interessante ter algumas aulas ou algum tipo de projeto para inserir os jovens na política, entendeu? Para ensinar mais sobre o meio, sobre a articulação. Porque não adianta, às vezes, só ter boa intenção. Às vezes a gente tem que... É muito importante, é extremamente necessário. Mas o que eu digo, assim, é necessário também ter articulação. Saber como funciona a política. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento.
E é necessário, é um conhecimento bastante importante. Não só para política. Nossa, é fantástico. Imagina tu poder tu lidar com a derrota de uma eleição. Tem que lidar com a derrota, tem que saber. O importante na política também, em qualquer área da vida, é saber onde eu errei e o que eu posso fazer diferente. Né? O que eu hoje faria diferente? Perdi a eleição. Na próxima eu levo. Mas o que eu devo fazer de diferente? Quem que eu não ouvi que não votou em mim? Exatamente. Entendeu? Esse é o X da questão. Onde eu devia ter trabalhado que eu não trabalhei. Exatamente. Entendeu? Então a eleição é uma caixinha de surpresa. Por exemplo, o vereador, por exemplo. Vereador é uma coisa assim, a pessoa concorre, mas não depende só dela. Entendeu? Eu posso, por exemplo, qualquer um, eu, você, qualquer um aí, a pessoa que está assistindo, pode decidir concorrer, ser o mais votado da cidade e não se eleger vereador. Por causa da... Como é que é o nome dela? A legenda, ou mas tem CL, disso aí, o coeficiente eleitoral legislativo. Ela nem sabe que existe, tá ligado? Tipo assim, e até onde eu sei, não é uma coisa muito errada. É uma coisa que se tu vai ver ali, é interessante ter. Foi criado por uma questão assim de não sei explicar, mas para ser justo de certa forma. Eu acho que é, se não me engano. Quer mais uma água? Não, pode ser mais uma aguinha. Eu tomo muita água, cara. Eu devo tomar umas 5 garrafinhas dessa aí por dia. Sério? Sim. Quando a gente tá falando, eu falo bastante, né? A gente, às vezes, acaba... Eu vou abrir uma aqui, tomara que ela não fique brava comigo. Cara, minha avó, né? Ela, esse tempo atrás, a gente tava nessa que tinha que tomar água, né? E tal, aí todo mundo falando sobre isso, faz uns anos já. Tinha que tomar 2 litros de água por dia, era o mínimo, uma coisa assim. Nessa viagem aí. Sim. E aí ela tava tomando, né, cara? Tentando tomar, tá ligado? Ela pegou 1 litrão de 2 litros de Coca-Cola e encheu de água pra gelar. Tava tomando. Eu tô contando assim, porque ela não fica brava mesmo. Eu tô contando um negócio que me contaram, né? Aí disse que ela pegou e... Meu pai botou. Ela disse que abriu a geladeira assim pra pegar assim a garrafa. E ela olhou assim, e ela não tinha tomado quase nada durante o dia, né? Já tava na metade do dia, vamos dizer. Diz que ela olhou assim. Ela falou pra ela sozinha, baixinho assim. Meu Deus, tá só no pescocinho ainda. Ela tem aquele pescocinho, tá ligado? Ela só deu uma suspirada assim, uma figura. Ô meu, mas cara, que doideira, cara. Seria legal uma eleição assim que tu pudesse quando também. Eu acho que tem toda uma estrutura, contando os princípios que eu acho que tinha que ter no colégio. Tem a luta contra o CLT, né? A luta contra o CLT, porque quando tu vai contratar alguém, tu tem que pagar uma porcentagem pro governo, então não paga não. Porque teoricamente a CLT, os benefícios que tem, é o governo ajudando, dando fundo de emergência para ti, ele pega o imposto para te ajudar a tu... Te ajuda financeiramente, porque eles, na tua cabeça, tu não tem controle financeiro para fazer. Então o governo te ajuda a fazer o controle financeiro. Porque ele te dá 2.000, tu vai gastar 2.000. Meio que te ajuda também com o dinheiro de empresário. O CLT fazia sentido. Era a pessoa saindo da fazenda, não tinha nenhum controle financeiro. Então quando foi criado o CLT, fazia sentido ter esse controle. Hoje, infelizmente, ainda não tem. Sabe por quê? Coisas específicas não é ensinado no colégio. Tem pessoas hoje, por causa da internet, por causa de comer, eles têm esse controle financeiro. Eles sabem que você tem que fazer um fundo de emergência, esse aqui é o fundo de investimento. Mas não evoluiu, a gente, como pessoa em si, não evoluiu ao ponto de a gente mesmo ter esse... Tipo, que nem hoje eu vi a discussão de acabar as coisas. Hoje eu ia totalmente contra. A maioria da população tem esse controle financeiro e emocional. E emocional, de certa forma, também, de segurar o impulso de uma Black Friday, não sei o quê. Segurar o impulso e guardar, porque sabe que vai precisar depois, também tem isso. E saber que tem um fundo de emergência, um fundo de saúde, outra coisa. Então, hoje seria incorreto acabar com isso aqui. A gente está acostumado a se escorar nessa parada, vamos dizer assim. É isso, cara. Com população, assim. Pra mim não faz o menor sentido, não tem esse... Verdade, tem lógico. Um princípio básico de procurando. Verdade, bem observado. Gestão financeira é realmente muito importante, né? Eu digo, é necessário ter um conhecimento geral sobre todos os tópicos, sobre todos os assuntos, né? Luto também podia ter na escola. Trocar um soco pra te ver que a vida não é fácil. Tem tempo. Aí a galera vai ficar brigando em recreio, brigava ali dentro do ringue, ali, resolvia os problemas. Sim. Não, mas o esporte é fantástico, meu. O esporte podia ter muito assim, tipo... Até isso também, cara, botar competição na galera, fazer a galera competir e tal, ver que não tem nada de errado em tu perder.
e tal. Não, mas É louco isso. Tem momentos que as vitórias vêm, tem momentos que elas não vêm, elas não chegam. Isso faz parte, né? É necessário saber perder, mas que nem eu digo, tem que saber ganhar também, né? Eu tenho muito... Não gosto das pessoas que ficam se esbanjando, se ridicularizando as outras pessoas que perderam. A vitória vem, tem horas que as vitórias não vêm. Eu hoje ganho, amanhã eu posso não ganhar. Então, é mais importante que saber perder também saber ganhar. Verdade, bem pensado, bem falado. E até nessa questão, assim, só para... Dentro dessa questão de que tivesse uma eleição na escola, o cara poder ser eleito e poder demitir o professor que o cara não gosta. Tá brincando. Só pra ter uma vingança. Tô dentro. Cara, mas, cara, que legal, meu. É isso aí, meu. Tipo assim, ó, como é difícil a gente trocar uma ideia sobre política, assim, sem ser falando Bolsonaro e Lula. Uhum. Cara, eu acho que tu tem... Te falei ali em off, ali, falo de novo ali agora. Eu acho que tu tem um potencial incrível na política, porque tu é articulado e tu sabe do que tu tá falando. E mesmo tu vivendo com o troço, tipo assim, já convivendo, tu não tem essa politização que tá rolando agora aí, essa questão de direita e esquerda, que eu nem sou a favor desse termo direita e esquerda, eu particularmente. Acho que não tem nada a ver esse termo. Exatamente. Porque eles usam esquerda como não sei o quê, sendo que quando eles vão falar de uma extrema esquerda, eles estão falando de um regime militar de certo país, que não tem nada a ver com o que seria a extrema esquerda, vamos dizer assim. E esquerda, meu, o que tem a ver com esquerda e direita? Não tem nada a ver, tipo, liberal e... Seria mais do termo, seria acho que liberal e militar ou assistencialismo, seria mais assim os termos do que direita e esquerda. Não define nada esses nomes, na minha opinião. Tem gente que fala centrão com uma forma pejorativa e, de fato, o centrão toma decisões que muitas vezes desagradam os dois lados, tanto a direita quanto a esquerda. Mas eu penso de uma forma que eu não chamaria de centrão. Eu chamaria que é necessário ter equilíbrio entre os dois lados. Porque tem coisas de ambos os lados que a gente pode aproveitar, que são ideias boas da esquerda e ideias boas da direita. Como, por exemplo, do lado da direita, o foco na economia, no crescimento do país, né, em evitar o endividamento. Liberalismo, diminuir imposto, isso é muito interessante. No lado da esquerda, o assistencialismo, que também é importante não abandonar a população. Está sempre seguindo os passos, cuidando, ter um governo que se preocupa de fato com a população. Então, são questões que a gente pode aproveitar de ambos os lados. Dentre elas, tem diversos outros tópicos, eu citei aqui, até para não estender muito nesse tópico, mas é muito importante a gente ter um equilíbrio, a gente ter uma noção, porque eu penso assim, na hora da eleição, a ideologia de esquerda e direita funciona. Mas depois que a eleição passa, os políticos que assumem muitas vezes não se preocupam em nada se são de direita ou de esquerda. Eles tomam as decisões única e exclusivamente baseadas em seu próprio interesse. Ou do partido, às vezes, nem é pessoal. Ou do partido, ou às vezes cede pela pressão de terceiros. Mas isso acontece muito. A ideologia funciona muito na hora da eleição. Verdade. Depois dela, às vezes, as pessoas não... Que frase fantástica tu falou, cara. Muito tri. A ideologia funciona na eleição. Doideira isso. Mas isso... E o pessoal não se liga nisso, tá ligado? Por que o pessoal não se liga nisso? Porque não é ensinado esse princípio. Verdade. Né? A ideologia funciona só na eleição. É por isso que eu acho que tudo isso... Que doideira isso aí. O que tu falou e ele falou... se encaixa muito nos princípios da educação. O princípio antigo de aprender isso no colégio, o princípio da política. Saber se proteger disso, né? Se blindar disso. Igualdade. O que tu falou exatamente assim, do tipo, uma conversa, sentar e conversar, tipo, que nem eu acabei de falar, não vão querer CLT, ou vão querer CLT porque é uma segurança para eles. E eles entrarem na discussão, entendeu? Independente de... a minha ideia não é essa que eu tô falando. Tipo, é uma conversa... Porque o princípio é um só, a melhoria do país. Exatamente. E eu penso independente, assim, isso que vai melhorar, melhorou, né? Eu penso da seguinte forma, antes de ser de direita ou de esquerda, todo mundo é brasileiro. Isso às vezes eu acho que as pessoas esquecem. Antes de ser Bolsonaro ou ser Lula, eu sou brasileiro, entendeu? Então, antes de apoiar fulano ou ciclano, eu tenho que apoiar o meu país, né? Entendeu? Instância velha é a mesma coisa. O candidato que talvez eu tenha apoiado não venceu, mas eu torço melhor para o meu município.
Se a atual administração fizer uma ação fantástica, nossa, eu vou estar muito feliz. O que eu mais quero é ver a Estância Velha se desenvolvendo, porque eu tenho carinho pela minha cidade. Eu quero que a população de Estância Velha seja feliz. Eu não vou ficar torcendo para minha tese. Ah, o cara que eu era contra se elegeu, então vou torcer contra. Tomara que se lasque. Não é assim. Cara, tem um... Não sei se tu já viu, cara, tu que curte política, tem um canal, se eu não me engano, é Sputnik, acho que é. Sputnik Brasil, uma coisa assim. Acho que é uma coisa assim. Acho que é Sputnik, uma coisa assim. Que eles pegam e fazem umas viagens, não só política, mas na parte da política é legal. Eles pegam e botam duas pessoas sentadas de frente, sem eles saber, por exemplo, assim, ó, eles pegam duas pessoas, botam sentadas de frente e botam eles comentar, por exemplo, sobre frases, talvez seja do Lula ou do Bolsonaro. Uhum. E os próprios, eles não fazem ideia, porque tu acha que, mas isso aqui, óbvio, foi o Lula, pelo que vendem dele, que falou foi o Bolsonaro. E vice-versa. E eles colocam, tipo, um vegano com uma pessoa com um cara que é do açougue, umas paradas assim, eles botam as pessoas assim. E na política tu vê que, cara, ele falou, na hora de tomar decisão, não tem nada, não existe nada de ideologia, eles tomam decisão só ali, pessoal. Baseada nos próprios interesses, única e exclusivamente. E às vezes nem é mal, às vezes é até o interesse ali relacionado a um projeto e tal, mas a ideologia fica na hora da eleição. Né? Eu vou dar um exemplo sobre isso que eu acabei de citar aí, da ideologia. Tá? O atual mandatário, o atual presidente, o Lula. Na eleição de 2006, o Lula concorreu contra Geraldo Alckmin, Verdade. que hoje é seu vice. Verdade. Os dois batiam em ideologias diferentes. Os dois eram completamente diferentes em questão ideológica. Qualquer pessoa de outra nação, de outro país, não ia acreditar nisso. Eles concorreram um contra o outro. O Alckmin xingou o Lula e vice-versa. E hoje... Eles entenderam que valia a pena unir forças. Valia a pena unir forças, eles se uniram e hoje um é presidente e o outro é vice. Isso faz parte da articulação. Querendo ou não, a vitória do Lula nas eleições de 2022, muito se passa pela adesão de Geraldo Alckmin. Ah, com certeza. Que era um homem que, querendo ou não, já foi 2 ou 3 vezes governador de São Paulo. O cara tem um estofo. O cara sabe de gestão. O cara é uma pessoa muito esperta, muito inteligente. E, no caso, trouxe votos dos que não queriam se... Dos empresários. Se esse cara vai, então eu vou, entendeu? O Alckmin atraiu muito empresário para a campanha do Lula. Entendeu? Porque até então o empresário só apoiava o outro lado. Mas o Alckmin conseguiu puxar muito apoio, seja apoio ideológico, seja apoio financeiro pro lado do Lula. Verdade, bem observado. Porque o Lula é de esquerda, mas ele puxou um vice que era de centro-direita, centro-direita, então ele conseguiu puxar um pouco dessas pessoas mais equilibradas pro lado dele. Verdade. E eu vejo muitas pessoas não fazendo isso e sempre se lascam, né? Sempre se dão mal. Pessoas que às vezes juntam para vice-presidente ou vice-prefeito gente do mesmo partido, com as mesmas ideologias. Às vezes é necessário ter um pouco de equilíbrio, né? Mas tanto que o Lula se elegeu e eu acredito veementemente que a vitória do Lula muito se passa pela adesão de Geraldo Alckmin. Acredito veementemente nisso. Cara, eu vou soltar aqui rapidinho uma tese minha, só pra ver eu quero ver tu comentando em cima, assim, porque tem um cara que manja de política. Assim, ó, eu tenho uma ideia pra mim que não interessa muito o que o cara fez, cara. O que interessa como ele é como gestor na política, tá ligado? Vou dar um exemplo bem rapidinho. Tem uma empresa na Boa Saúde que, eu tô inventando, né? Aqui no bairro, que ela emprega 2.000 pessoas aqui no bairro. Sim. E quase todo mundo aqui do bairro, vamos dizer. Aí vamos dizer que essa empresa pegou e... Tem comentar alguma coisa? Não, eu vi que tá tudo destruído ali na frente. Compraram ali a quadra inteira. Vamos construir alguma coisa, um O prédio. princípio foi a São João. Foi São João. Cara, e aí... É verdade. A São João cresceu horrores. Tu vai clicar no canal, vai estar só uma propaganda. Não, agora, um elogio pra gestão da São João, eles cresceram muito. É a maior rede... Vai ser um gaúcho, né, o dono? É um gaúcho, sim. Então ele... Mas tu percebeu que foi até o final tá... No centro de Estância Velha. Cada esquina tem uma São João. Pode ir lá visitar. Quase todas as esquinas tem uma São João. Rapidez de quebrar tudo e fazer coisa. Eles constroem muito rápido. Na minha cabeça foi o seguinte, mano, quando tu quer fazer isso, tá tudo bom. Só sai. Pô, foi pra minha cabeça foi isso, pra ser tão rápido assim. Doideira, né? Porque era a empresa que tava aqui.
Não é um caso, assim. Né? Não, e cara, deu uma grana boa aí, cara. O pessoal fala em valor, outro fala outro, mas deu uma grana legal. Os caras botando no banco, tu vive bem. Não, é assim, mas que eu tenho da rapidez que foi, tipo, sei lá, tá tanto no bolso que é Só foda. sai. Sai amanhã. Doideira, não. Que massa. E diz que eles têm essa, eu não sei se é verdade, diz que eles têm essa parada de não alugar, eles gostam de usar, construir coisa própria. Eu não sei te dizer. Diz que Não tem um sei negócio, dizer. diz que tudo é próprio. Cara, mas rapidinho, assim, tu imagina uma empresa que tem um cara que emprega muita gente e melhorou o bairro. Sim. Só que tudo aquilo melhorou aqui a vida da nossa hoje. Todo mundo começou a trocar de carro, todo mundo trabalhando nessa empresa, pagando bem, a empresa voando. E aí descobre que esse cara é corrupto. Que em algum momento para ele ter certo benefício nos materiais que ele compra, ele usou de alguma coisa errada, seja o que for. Descobriu que o cara é corrupto. Aí trocam ele. Troca o CEO da empresa. Bota um cara 100% honesto. Mas que não sabe administrar. Durante uns 2 anos, ali, a empresa quebra. O que adiantava ser um cara super honesto, mas que não sabia gestão? Tá esperto nisso? O exemplo claro é o Pablo Super. Ele fazia hospital, ele fazia coisa, por isso que o povo amava ele. Assim. Dentro do ambiente dele, ele era um bom gestor. Vamos dizer assim, entendeu? Ele devia ser um bom gestor. Sim. É uma águia, né? Tipo isso, entendeu? Águia. Então, o cara, claro que tem que ter a ética, né, pra tudo, mas tipo assim, a parte de gestão tem que estar acima dessa porcaria de ideologia, entendeu? Tipo assim, o cara tem que ser mais gestor do que ideológico, independente do lado. O importante é o equilíbrio. É uma pessoa honesta, uma pessoa que pense no bem da comunidade, que pense em prol do avanço das pessoas, mas que também seja uma pessoa honesta. Uma pessoa honesta, mas também que saiba gerir, que saiba ter um pouco de gestão e de articulação. Porque não adianta somente ter uma das qualidades, é importante saber articular, é importante saber gerir. Eu me considero uma pessoa honesta, que sempre se preocupa muito com a comunidade. Mas eu também tenho que muito aprender sobre gestão, sobre finança, eu tenho muito a aprender ainda. Né? Muito a aprender mesmo. E o equilíbrio, é importante ter o equilíbrio entre honestidade, articulação, sabedoria, gestão. Então é muito importante a gente ter um pouco de cada, a gente saber ser equilibrado, né? E cara, assim, tipo, trazendo um tema assim, que foi recente, de certa forma, assim, e o que tu achou dessa candidatura do Pablo Marçal ali em São Paulo? O Pablo, ele é uma pessoa muito inteligente, milionário, conquistou muitas coisas na vida dele. Ele é uma pessoa que entrou para a política há não muito tempo, concorreu a deputado federal. Aconteceu algumas coisas que fizeram ele não tomar posse desse mandato. Mas ele teve voto para tomar... Teve bastante voto aquele ano. Muito voto. Agora não me lembro com certeza, mas eu acho que ele fez mais de 100 mil votos. Eu acho que foi um... Até vou verificar depois, mas eu acho que ele fez mais de 100 mil votos. Não sei se não foi tão... Ou 120 ou 200, tem esse número na minha cabeça. Agora... Mas ele em si é uma pessoa extremamente esperta, ele é inteligente, ele sabe como lidar muito bem com a imprensa. Quando a imprensa questionava ele sempre batia. Ele dava um jeito de virar a atenção contra a própria imprensa. Às vezes eles faziam uma pergunta para criticar ele, para bater nele, e ele virava a pergunta, ele virava tudo contra a imprensa. Ele voltava e batia de volta em quem estava perguntando. Ele é bom na retórica, ele é monstro. Ele é um cara que tem uma dicção muito boa também. Por exemplo, assim, uma coisa que eu achei muito, muito ridículo foi a questão que ele apelidou Boulos de Boulos, a Tabata de Chatabata, o Ricardo Nunes, que foi eleito, de Bananinha. É engraçado, né? Mas será que a postura de um candidato que está concorrendo à prefeitura da maior cidade do Brasil... Ele conseguiu atenção, tanto que a gente lembrou os nomes que ele criou pros caras, mas tipo, não é uma coisa também, eu concordo contigo, eu acho meio xarope, assim, né? Não, é uma coisa assim que não vai levar a lugar nenhum. Pra mim não faz sentido, assim, eu não gosto desse tipo de política, assim. Aquele laudo no final, aquele laudo também... Ele afundou o barco, né? Ele perdeu pro Boulos no segundo turno menos de 1%, se eu não me engano, das intenções de voto, né? Ele recebeu 1% a menos do que o Boulos para o segundo turno. Só que o fato dele ter usado aquele laudo falsificado para tentar incriminar o Boulos,
isso fez com que ele perdesse a eleição. Né? Isso acho que foi a chave para ele ser derrotado. Total. Se ele tivesse com a boca fechada e não mostrasse o que ele prometeu mostrar, ainda assim acho que ele iria para o segundo turno. Entendeu? Era menos negativo, muito menos negativo para ele ter ficado em silêncio do que ter... Mas eu, cara, como pessoa, assim como quem tá de longe, sinalizando, eu até achei legal, porque assim, ele mostrou que ele não... Eu tava achando ele legal, mas aí quando ele fez aquilo ali, eu pensei, cara, esse cara aí não tem chance. Ele escancarou o caráter dele, de isso forma. aí que eu quis dizer. Isso assim, é uma coisa... Ele facilitou com o povo. É feio, é uma coisa muito baixo nível. Cara, inteligente, o cara tudo. Só que o meio que usou mostrou um caráter estranho, né? No mínimo duvidoso, né? Estranho. Extremamente. O cara é capaz de tudo pelo que ele quer ali. O cara que tu vai, tipo, mano. Como ia botar um cara desse na casa? Agora vai administrar minha empresa, talvez. Eu via nos debates também uma pessoa muito ele como uma pessoa muito provocante, mas uma pessoa que também falava pouco das suas próprias propostas para a melhoria de São Paulo. Ele falava, não, tá ruim do jeito que tá horrível, o prefeito Ricardo Nunes é horroroso, bananinha que ele chamava. Só que, o que ele faria de diferente? Um cinturão de empresas. Mas, tá, uma coisa tu dizer isso aí, como é que tu vai botar as empresas lá? Exatamente. Por que tu vai convencer uma BIC a botar uma empresa a fazer caneta lá? Mas aí tem essa questão. Por exemplo, eu falo isso, mas todos eles vai mentir na coisa. Tipo, eles falavam uma coisa, não explicavam o meio que vai fazer isso. Uhum. Todo mundo quer mais emprego, todo mundo quer mais. Isso é uma coisa óbvia. Bom salário. São coisas que são óbvias. Só que por que não? Mas como vai fazer esse meio acontecer? Entendeu? Sim. E aí o porém. E todos eles sabiam. Então, isso, como todos estão falando da mesma brasileira, o cara nem tá bola mais vezes. Então, o correto seria o principal. Se todas as pessoas que falaram que iam investir em saúde, por exemplo, tivessem investido em saúde, o Brasil ia ser uma potência mundial nesse ramo de saúde. Entendeu? Todo mundo dissesse, vou melhorar a saúde. Se metade dessas pessoas que falassem isso fizessem, o Brasil ia ter um sistema exemplar na saúde. Agora me lembrei de um negócio que ele falou nos debates, eu li os debates dele, que virou a novela, virou a novo final de Big Brother, eu trouxe ali. E aí, cara, ele falou um negócio em um debate só, acho que ele falou. E eu achei muito triclo ali, meu. Em tudo eu acho que tinha que ser regionalizado. Tipo assim, eu não olho TV aberta lá em casa, assim, porque não pega, porque eu moro no Campo Grande lá. Não pega onde eu moro, na parte rural. Uhum. Mas faz anos que eu não olho TV aberta, né? Porque não pega mesmo. Mas se eu olhasse, eu gostaria de sentar em casa, ligar o Jornal Nacional e olhar o Jornal Nacional do Campo Grande ou Distância Velha, no máximo. Tipo, no Simpsons que tu senta e olha o Springfield, tá ligado? Uhum. Não olha o Nacional. Eu acho que as coisas tinham que ser mais regionalizadas no Brasil, né? Em tudo, o esporte, eu torço pro Grêmio, sou gremista. Torço pro Grêmio de Porto Alegre. Eu não torço pro Boa Saúde, da Boa Saúde. Eu gostaria de torcer pro Boa Saúde. Eu gostaria de torcer pro Rincão. Eu gostaria de torcer pro Estância. Eu acho que tinha que ser regionalizado. Os grandes vêm aqui, tomam atenção, que tá fácil de levar, mas eu acho que tinha que ser regionalizado. Mas enfim. O ponto da sua vez que tem audiência e tem mudança aqui, é o produto do foi a região do Vale do Sul mais forte. Verdade. Sem dúvida nenhuma. A internet está conseguindo dar essa democracia pro troço justo. E foi uma coisa que nós conversamos uma vez, Brian, sobre que o podcast nosso seria mais do Vale do Sinos do que de outra região. Uhum. Mesmo convidando, veio o Chris Rock, o Will Smith, os caras que queriam vir aqui explicar umas coisas, a gente resolveu fazer só entre nós. Cara. Não, aqui não. Eu não vou pagar a viagem pra ninguém. Pô, cara, mas tipo assim, isso aí o Paulo Marcelo fez, achei legal, cara. Ele quase uma bobagem que ele falou, porque ele nunca mais falou sobre aquilo, mas já pensou que legal se toda quadra tivesse um representante da quadra. Olha que viagem. Toda quadra um representante. Cada quadra um representante, acho tipo 8 quarteirões, 10 quarteirões, um representante, e cada bairro um representante. Imagina que tri. O Marçal, ele botou tudo a perder. Interessante essa ideia aí, cara. Na verdade, ele pegou essa ideia Não tô ligado. Ele pediu orientação pro pai da noiva dele, da esposa dele, e fez essa divisão em vários pedaços. Não tô ligado. E aí as notícias mais importantes iam para Moisés, que é uma multidão de várias pessoas. Né?
com essa ideia, teoricamente. Olha, é muito boa, já pensou que legal? Por exemplo, assim, ó, isso é uma coisa que podia ser aplicada no município de Estância Velha. Por exemplo, eu tenho um problema ali em casa. Por exemplo, na minha rua estão pavimentando, nós só pavimentando um pedaço. Terminou a eleição, foram embora. Casualmente. Aí, eu vou lá e vou no cara da quadra lá. O representante da quadra. Cara, acontecendo assim, assado. Você consegue falar com alguém? Dele, não, beleza, vamos falar com o cara. Ele vai no representante dos quarteirões e tu consegue chegar em alguém A rápido. coisa mais próxima que se teve disso foram as chamadas associações dos bairros, né? Isso existir já foi muito forte. Verdade. Atualmente perdeu muita força, infelizmente. Porque Isso era bacana. eu gosto muito da ideia das associações dos bairros. Isso é legal, verdade. Eu acho importantíssimo. O meu bairro, por exemplo, que tem as dúvidas ainda, porque no mapa diz que é um bairro e no GPS, por exemplo, diz que é outro. Né? No mapa Qual bairro é? diz que é Sol Nascente, né, no mapa e no GPS, mas no cartório tá como União. Ah, Então acho que nem a prefeitura sabe direito qual bairro é. Mas, por exemplo, a associação do bairro Sol Nascente, em específico, né? Asmorne. Era Asmorne antes, né? Tá muito pouco valorizada, assim, pouca gente frequenta. As associações de muitos bairros de Estância Velha estão abandonados. Verdade. Então, assim, isso é uma pena mesmo, que as pessoas pararam de se envolver com isso. É plausível. Tipo, aí ele mostrou um sistema que fosse um comunicativo para a prefeitura viável. Tipo, isso aí é viável. Entendeu? São poucas ideias assim que são viáveis e na prática não é simplesmente uma ideia jogada. Não, tu imagina, o bairro Boa Saúde. O bairro Boa Saúde tem, sei lá, 5 mil moradores, acho que é, no mínimo. Cara, Boa Saúde grande. tem associação ali embaixo. Mas querendo ou não, tu mora lá no Liberato, é longe. Tu não tem carro, por exemplo. Vamos pensar na pessoa, né, não tem carro. Ou tu não quer gastar, sei lá, não consegue ir ali. Não tem tempo pra ir ali. Cara, tu podia ter um representante na tua quadra, que ele vai levar pra associação. Esse lance da quadra é muito legal, mano. Tipo um xerife da quadra ali. A ideia é realmente interessante. O problema é que muitas vezes as associações nem existem mais, né? Por exemplo, no caso da Estância, muitas associações já não existem mais, já estão abandonadas, ou o terreno voltou para a prefeitura. E isso é muito triste, né? Porque é muito importante que a comunidade, a associação, ela era legal porque as pessoas faziam churrasco, as pessoas se interagiam entre si. Só que nesse momento elas também tinham a possibilidade de reivindicar os seus direitos, né? Ah, tá ruim, tem buraco na minha rua, a luz tá queimada. Eu quero reivindicar, vou lá na associação, que eles conheciam o vereador, eles tinham contatos. Só que infelizmente essas coisas não existem mais. Isso é bacana. É triste. Quando se tu for vereador ou prefeito, já direto, isso é uma coisa que tu pode botar na tua campanha, cara. Isso é uma coisa interessante. Legal. Vamos reativar a associação com força. Eu sempre gostei muito da ideia das associações. Eu acho que a ideia é muito bacana. Acho importantíssimo. Eu particularmente não sei como está a situação das associações de Novo Hamburgo. Até porque eu não. A Nova Saúde que tá funcionando. Aqui. Tava bem parado, eu sei que tá funcionando, que os clientes vêm aqui na loja, a gente troca ideia. Bom, cara, não, eles ativaram, eles super ativaram, agora tá pensando bem. Acho que o último governo ativou. Porque assim, ó, eu sei que a galera vai no Parque dos Trabalhadores ali, acho que também é um ali. E a galera tem a dança ali, teatro, tem um monte de coisa ali rolando. E aqui também tem, no Hamburgo tá fervendo, aqui tem bastante coisa, a Boa Saúde, quer dizer. Então eu acho que eles reativaram, mas estava praticamente parado também. Reativaram. Isso é bacana, meu. Pô, ali vai ter. Tu pode. Isso. Pode ver que volta e meia, tá bem fervendo ali agora. E tava quase morta. Uhum. E é trivial, tu pode entregar coisa social pro povo, dança, não sei o quê, luta, muito bom que a associação aqui tá andando, né? Tá funcionando, tá bombando, então. Não sei como é que tá dos outros bairros, né? Pelo menos aqui na Boa Saúde tá bom. Eu acho legal porque é um conjunto de coisas. Tipo, a pessoa quer fazer uma festa, faz uma ali. Tipo, a igreja do lado instância. Eles autorizam a igreja a fazer outra coisa. Então é um grupo de genial. Coisa, né? Em Estância Velha tem uma associação que funciona muito bem, que é a Associação do Rincão Gaúcho. Rincão Gaúcho. É muito bonito lá, uma região bem agradável. Tem um campo de futebol, já fui lá. Que legal. Há pouco tempo, inclusive, tá muito bonito. É uma associação que funciona bem, né? Eu acho que é uma das que se salva em instâncias, assim, que ainda estão funcionando com força. Acho que do Morragu também tá se articulando legal, tá se ajeitando lá em cima do morrão lá. Faz tempo que eu não subo lá, mas
Estão se organizando lá. Que bom que estão se organizando. Mas devagarinho, assim, né? E esse xerife da quadra ele podia ter 2 pistolas. A prefeitura, tu virou xerife, tu é treinado e tu anda com 2 pistolas. Deu problema, tu já chama o xerife ali e ele resolve. Na quadra. Boa ideia. o xerife do condado, né? O xerife do condado. Cara, então, uma pergunta que eu ia te fazer aqui, que seria os planos futuros, né? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso. Tu falou que a ideia é deixar em aberto, né? Deixar sempre com as possibilidades, assim. As possibilidades a gente tem que sempre manter as portas abertas. O dialogar para mim é fundamental, entendeu? Por mais que eu tenha as minhas desavenças com as minhas discordâncias com a atual administração da cidade de Estância Velha, eu me coloco sempre à disposição de conversar. Porque eu acredito que o diálogo é a solução. A gente só consegue resolver os problemas de um município se os lados conseguirem entrar em um consenso, se a gente conseguir conversar, pelo menos dialogar com o lado da oposição, com o lado contrário. Então é importante a gente deixar as portas abertas para o diálogo, deixar aberto negociações, porque eu particularmente sou um cara que penso na atualidade única e exclusivamente no bem-estar da cidade de Estância, nada além disso. Isso que me chama a atenção é ver gente só difamando ou gente só passando pano e se cegando diante do bem maior, diante do que realmente deve se preocupar, que é a cidade. Tem gente que passa pano, que defende tudo que a gestão faz, e por outro lado também tem aqueles que só criticam. Então, muito importante, eu, por exemplo, mostro algumas ideias, algumas sugestões, mostro os problemas, mostro quando tem um buraco, quando tem uma lâmpada queimada, quando está tudo escuro, quando a situação está ruim, quando a educação está precisando de ajuda. É importante mostrar os problemas, mostrar os erros, mas também é importante sugerir, dar sugestões, como resolver, o que fazer para consertar, né? Então, isso é muito importante. Cara, cada vez mais eu penso assim, que tu vai ser escutado, né? Porque tu vai ser ouvido, porque quanto mais tu fala, tem esse negócio de falar, escutado e ouvir, não lembro agora exatamente, mas ouvir e escutar não é a mesma coisa, sabia? Descobri esses dias, meu tio me falou assim, ouvir e escutar são coisas diferentes, sabia? Tipo assim, ó, eu ouvi uns barulhos lá na rua, tudo bem. Eu ouvi alguém falando alguma coisa lá na rua, é uma coisa. Tu escutar alguém falando significa que tu ouviu e entendeu. Dentro do português que tem 2 coisas assim, diferentes, tem o ouvir e o escutar, é uma coisa assim. Mas eu não fazia nem ideia. que nem assim, tu vai ser escutado, vamos dizer assim, não ouvido, acho que é escutado, o pessoal vai cada vez mais vão querer te escutar, né, assim, tipo as autoridades e tal, porque tu tá conseguindo chegar no povo. Que é que, em outras palavras, nos votos, vamos dizer assim, né? Tu vai ser cada vez mais, o pessoal vai te escutar, porque tu é a mídia, tu tá virando a mídia, tá virando o jornalismo, né? Pra esse lado, assim. Então, eu, assim, tipo, eu acho que é uma baita responsa, né? Sim, esse teu trampo, assim, esse teu trabalho, porque a galera, realmente, tu pode, com o teu serviço, tu tem uma função social mesmo. Tu pode não só se tá só promovendo o teu nome, mas tu pode realmente fazer a diferença para aquela pessoa que saiu de casa e tem um problema e quando chegar em casa tá resolvido. Isso é muito bacana, né? Tu tem uma função social ali já, né? Isso é muito importante. Por exemplo, no meu bairro, no alto do bairro Sol Nascente / União, tem essa discordância, tem gente que acha que é União, tem gente que acha que é Sol Nascente. Para mim é Sol Nascente, né? A gente tinha um problema seríssimo de abastecimento de água, né? Todo final de semana, era sexta de noite, sábado de manhã, não tinha água. E às vezes ficava até segunda-feira que as pessoas não tinham água. Caramba! Quem não tinha caixa da água literalmente se lascava. Tu mora em cima do morro, tu falou? Moro lá em cima. O que acontece? Meu pai, que trabalha com saneamento, ele já me explicou. A água sempre vai muito fácil para as áreas mais baixas, mas para as áreas mais altas é mais difícil da água chegar. Mais pressão, mais subir, né? Tu precisa de pressão, então tem todo um esquema para te mandar água lá para cima. Então, infelizmente, a gente tinha problemas sérios em relação ao abastecimento. As pessoas reclamavam muito disso, mas poucas ações foram tomadas durante um certo tempo. Eu disse, não pode continuar assim, não pode. Nesse momento que a gente tomou a decisão de chamar a imprensa. Chamar a imprensa e dizer, não dá mais para continuar dessa forma, entendeu? Eles precisam tomar alguma atitude, seja a prefeitura, seja a Corsan,
ou qualquer outro envolvido, as pessoas precisam tomar algum tipo de providência, Ministério Público, o que seja. Bom, a matéria foi feita, a reportagem. Quem fez? Eu chamei. Mas tipo a RBS? Assim? Não, foi eu não me lembro, eu acho que foi não me lembro se foi o Diário ou o ABC, acho que foi o ABC. Mas eu chamei e vários vizinhos se juntaram. Foi fundamental o fato das pessoas terem se juntado para mostrar mesmo a indignação. Acho que deve ter ido mais de 10 pessoas lá falar, tiramos foto. Isso foi muito importante, foi muito interessante que as pessoas realmente se juntaram a nós, até porque elas também estavam passando por esse problema. E felizmente, agora, nesse momento, a situação está sendo amenizada, estão tomando atitudes estão sendo tomadas para resolver esse problema. Às vezes é necessária uma pressão, às vezes é necessária uma cobrança mais firme para que sejam tomadas atitudes. E isso aconteceu, felizmente. Agora estão instalando um reservatório lá em cima. Se eu não me engano, até já terminaram de instalar o reservatório. Isso está melhorando um pouco a situação aí do abastecimento de água por enquanto, né? A gente tem que ver aí o andar da carruagem, se vai continuar melhorando ou se vai continuar no mesmo ritmo, né? Sim, que doideira. Mas interessante, não sabia dizer que rolava isso ali no bairro. Rolava, mas agora, nesse momento, tende a melhorar a situação. Tá no processo. Tá no processo, tá no caminho certo. A notícia, né? A pessoa está incomodada, tem ou nem sabe dessa situação, ou está incomodada. Então, não é tão grave, né? Então, e aí, o cara, a pessoa movimentando uma notícia, a população se mexendo, faz a pessoa. Vai chegar neles, né? Vai chegar neles. Acaba um pouco a paz deles. Acaba a paz deles, não querer se mover. É necessário ter pressão. A pressão é importantíssima. Verdade. Assim funciona nos comércios também. Quanto mais pressão da concorrência, melhor fica para o cliente. E é muito importante para uma gestão. Às vezes é chato isso. Mas escutar a oposição, porque a oposição é importante. A oposição impede que erros sejam feitos, que decisões erradas sejam tomadas, e cobra. Então a oposição, mesmo que às vezes ela seja chata, ela irrite as pessoas, irrite os gestores, ela é importante, ela tem seu papel importante na sociedade. Por exemplo, assim, na época do regime militar, havia-se muito pouco oposição. Justamente por quê? Porque havia a chamada perseguição, exatamente, as pessoas eram mortas, especialmente ali nos anos de chumbo, na época de Emílio Garrastazu Médici, Costa e Silva, e começou a amenizar um pouco ali na época do Ernesto Geisel, ali Figueiredo, até a redemocratização do Brasil. Mas, de fato, antes havia perseguição. Então, os presidentes da época, eles faziam o que eles bem entendessem. Entendeu? Era só um ou dois partidos, eram dois, né? Era Arena e MDB. Mas que, para presidente, por exemplo, os líderes maiores, sempre quem levava era Arena, né? Justamente por ser o partido dos militares, as pessoas que tinham controle do país na época. Então, isso, com certeza, a oposição faz a diferença. Então, muitas decisões erradas foram tomadas na época do regime militar. Foram, sim. E não tinha oposição para cobrar, para mostrar, para escancarar os erros. Hoje não. Hoje o governo atual comete algumas decisões erradas, os governos cometem em geral, mas está lá a oposição mostrando. Isso está errado, isso foi feito. O governo fez isso, eu discordo. Então ela tem um papel importante na sociedade. E eu, se um dia chegar a algum tipo de cargo executivo, tenho que escutar a oposição. O meu dever é escutar, dialogar. Bacana, meu, bem interessante mesmo essa parte de ver a importância, né, do outro lado. Cara, e tipo assim, pra ti, assim, né, 17 anos, envolvido nas redes sociais, as coisas. Cara, pra ti, assim, do que tu tem visto até agora, assim, no geral, assim, falando de uma forma mais filosófica, assim, que é uma coisa que eu acho legal, assim, de registrar isso. Uhum. O que tu define, assim, como é que tu define a vida, assim, pra ti, assim? Bom, para mim a vida é uma grande missão, é um caminho que às vezes tem desvios que não levam para lugar nenhum, mas às vezes tem atalhos que nos levam para lugares melhores. Então a gente tem que saber tomar as melhores decisões. A gente tem que ter a consciência do que a gente está fazendo. Uma decisão hoje pode interferir na nossa vida daqui a 30, 40 anos. Então é importante a sabedoria, acima de tudo.
Para mim, a vida ela é uma grande missão. A gente pode usar ela para fazer o bem, para melhorar a vida dos outros, ou a gente pode usar a nossa vida para benefício próprio, único e exclusivamente. Eu acredito, sinceramente, que o nosso dever é melhorar a vida das outras pessoas. É isso, para mim, essa é a minha missão. E para mim nunca tem caminho fácil. O caminho certo é o trabalho. O caminho certo é a honestidade. Então, para mim, a vida é um grande caminho. Um caminho que às vezes vai ter desvios, que vão nos levar para problemas, que a gente tem que saber melhorar, a gente tem que saber consertar, a gente tem que saber voltar ao rumo certo. Às vezes a gente não adianta, a gente vai para caminhos errados, a gente tem que saber, a gente tem que ter a sabedoria e, acima de tudo, a humildade de reconhecer quando a gente erra. Porque eu vejo muitas pessoas que não admitem o erro. Eu assumo, eu como pessoa, errei na minha vida. E vou errar muito ainda. Mas o importante é a gente ter um mínimo de humildade, de dizer, não, eu errei, agora eu vou fazer diferente. Bacana. Cara, e agora, Gabriel Rudá, o povo quer saber, estamos sós ou não? Existe alienígena no teu pensamento ou não? O que tu entende sobre esse assunto? Já pesquisou sobre, acha que é bobagem? Olha... Mas eu fiquei pensando, quando ele tava falando um negócio tristeza, eu pensei assim, cara, que bacana. Mas eu pensei assim, cara, eu podia fazer uma coisa que fosse, vou perguntar uma coisa assim que seja de fora disso, só pra ver o que dá, entendeu? Mas é uma pergunta sensacional, fantástica pergunta. Porque olha só, o universo ele é gigantesco. Tem gente que diz que ele é infinito. Tem bilhares de estrelas, de planetas, enfim. Aí também vai do que a gente considera como alienígena. Porque existe a chamada vida microbiana, que são bactérias, que são vírus, que são vidas também. São vidas, são seres vivos, né? Então, será que são alienígenas? As pessoas consideram, por exemplo, uma bactéria, um micróbio, um micro-organismo como uma vida também? Fora da Terra, se tiver, então já é uma vida extraterrestre. Então já é uma vida... Pode ser que tenha em Marte, que as pessoas ainda não encontraram, só enviaram sonda, mas ninguém nunca fez uma análise profunda. Tu acredita que tem, então? Claro que tem, de uma certeza. Forma ou de outra. Tem certeza absoluta. Deve ter, né? Porque é muito grande para não ser nada, né? 100%. Uma coisa, existe vida fora da Terra? Claro que existe. Pode ser vida microbiana, pode ser vida inteligente. Como o universo é muito grande, muito extenso, bilhões de sóis, de estrelas, de luas, satélites, é claro que talvez em alguma outra galáxia, alguma outra estrela, exista algum tipo de ser inteligente. E vida microbiana, eu tenho certeza que existe, é possível que até aqui no nosso próprio sistema solar, entendeu? Tem uma lua de Júpiter ou Saturno, se eu não me engano, não vou te dizer certo qual é, porque nem eu sei agora, mas que encontraram água no subsolo. Europa. Lua de Júpiter, acho que é. Não, Júpiter ou Saturno, um dos dois. E que tem uma condição interessante de vida e de exploração. Então, é possível que lá nas profundezas exista algum tipo de ser vivo, uma bactéria, não sei, só pesquisando, só entrando a fundo lá para saber se realmente existe. Mas vida extraterrestre, certeza que existe. Eu gostaria muito de estar vivo quando isso fosse falar. E daí tem outra coisa, esses fenômenos que se veem, né, no céu. Eu particularmente já vi. Sério mesmo? Eu já vi. Esses dias na minha casa, inclusive. Que legal. Então, eu vi um negócio azul, assim, é difícil até de descrever. Uma luz azul? É, uma luz azul que andava muito rápido. E a luz era forte ou fraca? Muito forte. E eu te digo mais, estava extremamente alto. Que legal. Então, assim, são fenômenos sem explicações. No entanto, a gente também não sabe o que são tecnologias militares. Eu penso muito nesse lance militar. Hein? Os Estados Unidos, por exemplo, a China, a Rússia, o nosso próprio país, tem muitas coisas que a gente não tem nem consciência, a gente não sabe nem de um terço. As agências não liberam nem para o governo, nem o governo sabe. Nem o próprio governo sabe que o militar deles tem que ser. Exatamente isso. Então, que nem eu digo, pode ser que seja tecnologia militar, ou pode ser que seja um ETzinho sobrevoando, espionando a vida das pessoas, mas que nem eu penso assim, o universo ele é muito grande, ele é gigantesco. Correto? É muito grande. Então é possível que tenha vida inteligente. Só que 1 ano-luz é muito tempo. E a estrela mais próxima da Terra, se eu não me engano, está 1 ano-luz. Então teria que andar 1 ano-luz, um ano na velocidade da luz, para chegar na próxima estrela perto da Terra.
É muita doideira, né? Então, é uma maluquice. É uma maluquice, é verdade. É uma maluquice. O tamanho que é o troço, né? É muito... É gigantesco. Literalmente, gigante, né? Então, assim, seria difícil que um ser extraterrestre Andaria tanto também, né? andaria tanto para chegar num lugar que não sabe. Como é que eles chegaram aqui? Entendeu? É tanta distância, é tanto tempo, é uma viagem maluca. Como que eles chegaram aqui? Por que justo na Terra? Entendeu? Então é uma questão. As pessoas às vezes pensam em alienígena e pensam num ETzinho com cabeça grande, verdinho, com olhão grande, né? Que é a visão que a gente tem. Eu acho que eles vêm colher cogumelo, né? Mas tudo bem. Pode ser, come um cogumelo, fica meio... E eu volto na nave de volta. Eu volto na nave. Mas já tem gente que jura que foi abduzida. Tem. E eu respeito, assim, porque não se sabe. É uma coisa que as pessoas não sabem, entendeu? E o mistério, ele intriga as pessoas. Entendeu? O mistério, ele gera história. Ele gera mito, né? Então... Como é que você sabe que é mentira? Não tem. O mistério é o que mais intriga o ser humano. Eu vi uma vez uma experiência desse lance de QC, as paradas aí. Os médicos da Califórnia, eles colocaram em cima de uns... Tem problema. Sem avisar ali a galera, assim, eles colocaram em cima de dos armários do quarto umas mensagens assim, escondidas. Ninguém sabia, nem a equipe médica sabia. Tipo, os diretores colocaram. Pra ver se a galera, quando voltasse, ia ver aquela mensagem. E ninguém que disse que voltou daquele período, de 6 meses lá de teste, ninguém viu as mensagens. Que viu, então é complicado. Sim. Cara, mas como diz aquela série antiga do Arquivo X, eu quero acreditar. O mistério é maluco, porque o jeito que o mistério mexe com a nossa cabeça é fora do comum. Não, a teoria de conspirações é muito massa. Você trazendo uma noia assim. É incrível. Porque assim, eu vou dizer, eu quero acreditar em alienígena, eu quero acreditar que um homem, eu quero ver. Sabe o que é pior? O que eu mais quero é um dia chegar frente a frente num. Eu quero descobrir a verdade. Entendeu? Eu já tive frente a frente. Durante 3 vezes. É uma história que uma hora eu conto detalhes. Segundo o que eu acredito na hora, eu tive 3 vezes desenho, que eu desenhei aqui pra ti agora. Tá. A figura que eu vi era isso aqui, pode ter sido um macaco em cima da árvore, com o bracinho assim, em cima da árvore, assim, 3 vezes na minha frente, os perninhos também assim, bem magrinhos assim, e ele usava um negócio na cara, assim, um losango prata, assim, tipo uma massa, uma coisa assim, era um losango prata, e aqui esse ladinho meio machucado. Segundo a minha mãe, quando eu descrevi isso, minha mãe disse que era um demônio. Ela tava orando por mim, eram os demônios me rodeando. Mas, cara, e por que não pode ser o demônio? Ué? Entendeu? Mas, cara, brincadeira à parte... Mas uma coisa, o design do demônio tá massa. Doideira, cara. Uma maluquice. O mistério mexe muito com a gente. É muito louco, assim. E, cara, é um assunto muito interessante. Eu brinco sempre, assim, é uma coisa que eu gosto mesmo, assunto, a parte de sonho e espaço é uma coisa que me pega demais, acho muito louco. E a Tri, porque também faz tudo o que a gente imagina, às vezes as coisas que a gente sofre na Terra fica pequeno. Porque, cara, a gente tá viajando, a pessoa se torna muito maior, que legal também. Abre a mente, assim, um moleque maior. Cara, a gente pensa assim também, né? A gente tá no meio do nada, né? Literalmente voando, sobrevoando por aí. Nosso planeta tá ali. A gente tá só em cima dele, segurado pela gravidade. Só isso. É muito louco. É uma maluquice. É um assunto muito louco. Cara, foi uma honra te entrevistar, conversar contigo. Honra toda minha. Um prazer enorme. Novamente gostaria de agradecer ao Droidcast pela oportunidade, agradecer ao Brian, agradecer ao An, porque para mim é uma honra enorme estar aqui, podendo falar mais, podendo contar mais do meu ponto de vista sobre a política, sobre a situação. Que nem eu sempre digo, volto a repetir, antes de ser de esquerda ou de direita, todo mundo é brasileiro e todo mundo tem que pensar acima de tudo no país, na cidade, no município, no estado, que seja. Então a gente tem que pensar primeiro na gente, na população, no bem maior e depois em ideologia, né? Até porque depois que assume todos agem de formas similares. Verdade. Cara, top o assunto. Um estadista, né? Esse é o que o Brasil precisa, meu pai sempre fala isso. Um estadista. A gente precisa de um estadista. Pessoa que valorize a nação, que valorize o país. É isso, cara, que a gente precisa. Quem sabe a gente está diante do novo estadista do Brasil. Quem sabe? E, cara, deixa eu ficar registrado aqui, ó.
não nega a gente entrar no congresso quando estiver lá no Palácio da Alvorada. A gente vai entrar através do Rudá lá. De jeito nenhum. Todo mundo Tá firmado, convidado, tá firmado o pacto aí. Olha, galera, isso aí. Muito obrigado. Obrigado por terem me assistido, terem nos assistido aqui a nossa conversa. Um agradecimento de coração de novo ao Droidcast. E muito obrigado. É isso aí, galera. Vamos dar satisfação.